Exemplo, seja aqui uma função f cujo domínio e contradomínio é o conjunto dos reais diferente de 1, e cuja regra associa ao número real x diferente de 1 o número real f de x dado por x mais 1 sobre x menos 1. Queremos analisar se f é injetiva e se f é sobrejetiva. Aqui, vamos lembrar a condição para que f seja uma função injetiva. Então, f é dita injetiva se e somente se a condição a seguir é verificada, ou seja, quaisquer que sejam x1 e x2 no domínio da f, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Então, para testar a injetividade da f, nós consideramos dois valores arbitrários no domínio da f e fazemos a suposição de que f de x1 é igual a f de x2. E temos que obter, como decorrência disso, que x1 é igual a x2. Consideremos, então, dois valores arbitrários, x1 e x2, no domínio da f, e façamos a suposição de que f de x1 é igual a f de x2. Então, esses valores x1 e x2 são arbitrários. A única condição aqui que a gente coloca é que, estando no domínio da f, ambos são diferentes de 1. Então, se f de x1 é igual a f de x2, pela definição da regra que define a função f, nós temos a seguinte equação. E isso aqui é equivalente a essa equação. Agora aqui a gente pode desenvolver o lado esquerdo e direito. Aqui então temos x1 vezes x2. x1 vezes menos 1. Vezes x2. 1 vezes menos 1. No lado esquerdo. No lado direito, temos x2, x1. x2 vezes menos 1. 1 vezes x1. 1 vezes menos 1. E aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos. x1, x2, x2, x1, menos 1, menos 1. E podemos combinar esse aqui, x2, com esse menos x2. E esse menos x1 com esse termo x1 aqui. O que nos dá 2x2 igual a 2x1. Ou seja, x2 igual a x1 e, como consequência, por definição, f é injetiva. Então, resumindo aqui o que nós fizemos. Para verificar se f é injetiva, nós temos que testar se essa condição aqui está sendo verificada para essa função f.
Então, a gente considerou dois valores x1 e x2 arbitrários no domínio da f. E partimos da igualdade f de x1 igual a f de x2. Desenvolvendo, nós chegamos à conclusão que x2 é igual a x1. Então, por definição, f é injetiva. Agora, f é sobrejetiva se e somente se tem se verificado essa condição. Qualquer que seja o y no contradomínio da função f, nós encontramos um x no domínio da f, tal que esse x ele é levado pela f nesse y. Então aqui, para mostrar que f é sobrejetiva, então consideremos um y no contradomínio da função f. Nesse caso, reais diferentes de 1. Então aqui a gente está considerando o y diferente de 1. Arbitrário. E vamos tentar encontrar um x no domínio da função, tal que y é o f de x. Então, basicamente, determinar esse x consiste em determinar um x expresso em termos de y. Então, aqui, nós partimos de y igual a f de x. Só que f de x é x mais 1, x menos 1. Então, aqui a gente está assumindo que o x ele tem que pertencer ao domínio da f, ou seja, nesse caso, x vai ser um real diferente de 1, porque o domínio da f consiste exatamente nos números reais diferente de 1. Então, eu tenho que determinar esse x no domínio da função tal que y é x mais 1 sobre x menos 1. Então, o y arbitrário, ele sendo igual a x mais 1 sobre x menos 1, eu tenho que ser capaz, a partir dessa equação, de escrever o x em função desse y. E no final, mostrar que esse x realmente está no domínio da f. Nesse caso, que esse x vai ser diferente de 1. Então, aqui, y é igual a x mais 1 sobre x menos 1. Isso aqui me permite escrever y, x menos 1, igual a x mais 1. Desenvolvendo aqui o lado esquerdo, temos essa equação, que eu ainda posso escrever nessa forma aqui. E também nessa forma aqui. Então, como o y ele é diferente de 1, então eu posso aqui escrever que o x é igual a 1 mais y sobre y menos 1. Então, dado um y no contradomínio da função f, ou seja, um y diferente de 1, eu determinei um x real em função desse y. Nesse caso, x é 1 mais y sobre y menos 1. Contudo, eu ainda tenho que mostrar que esse x, escrito em termos de y como 1 mais y sobre y menos 1, ele realmente é um número real no domínio da função f. Nesse caso, x tem que ser diferente de 1. Então, a gente tem que verificar aqui se essa combinação 1 mais y sobre y menos 1
é diferente de 1. Então aqui vamos pensar no problema de 1 mais y sobre y menos 1 igual a 1. Se não houver y, solução de 1 mais y sobre y menos 1 igual a 1, é porque, então, está sendo verificada a condição de 1 mais y sobre y menos 1 ser diferente de 1. Então, vamos analisar se existe um y satisfazendo essa equação aqui. Ora, isso aqui é equivalente a 1 mais y igual a y menos 1. Isso aqui, então, me daria 1 igual a menos 1, o que é um absurdo, ou seja, nós estamos obtendo aqui que não existe y tal que 1 mais y sobre y menos 1 é igual a 1. Ou seja, a gente está mostrando que para esses valores de y, no contradomínio dessa função f, a combinação 1 mais y sobre y menos 1 é diferente de 1. Ou seja, esse valor aqui, que a gente identificou como sendo x, associado ao y, ele é diferente de 1, ou seja, x aqui realmente pertence ao domínio da f. E aqui, então, nós concluímos que f é sobrejetiva.